online. Deixa eu só compartilhar aqui algumas pessoas. Já vamos começar a nossa transmissão. Você vai aparecer aqui. Aí. Deixa eu só aparecer aqui. E aí a gente já começa a nossa live. Um pouquinho lento, né? Pronto, agora tá bom. Aí. Acho que assim tá ótimo, né? Só arrumar aqui agora. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. E a gente já volta. Aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui. Uau, agora tá legal, tá parecendo bem. Deixa eu só. Aí, muito bom. Tô compartilhando nos grupos, tá, Miriam? É. Se você quiser compartilhar também, é muito bom, que me ajuda. Ai, a chuva chegando. Oh, meu pai amado. A chuva chega, eu tenho medo que cai tudo a rede aqui. Tô postando num grupo. Logo agora que eu vou começar, senhora, a live, vai chover. Oh, meu Deus. Manda a chuva, pode mandar. A gente precisa. Deus abençoa aí os fios, as redes, né? Então, ele não entra muito, então não vou entrar. Vou colocar aqui. Vamos ver, quem sabe, né? Ai, ai, ai.
não desce. Ah, tá. Isso é melhor de ver. Deixa eu ver. Não, eu não tenho isso. Meu Deus do céu. Calma. Muita calma. Bom, tá bom, já compartilhei. Isso aqui é aberto. Eu acho que agora vai ficar forte essa chuva, hein, Miriam? É melhor encerrar. Esse... Hã? Se vai cair ou não. É. Eu acho que a chuva tá bem forte agora, eu não sei não, hein? Mas vamos lá, vamos tentar, né? Ai, ai. Vamos ver se a gente consegue. Fazer uma boa transmissão aqui agora, né? Geralmente quando chove, aqui cai a net, dá um apagão, não é? E agora está a chuva começando a cair, ficar um pouco tensa. Mas eu vou tentar, tá bom? Então, se cair tudo, é por causa das intempéries da natureza, né? É por causa da chuva, ok? Meus queridos e amados irmãos e irmãs, da Deus e Amor, da congregação, da Paz e Vida, da Renascer, da Assembleia de Deus, da Sinos e Belém, Missão das Primícias, né? Os missionários, os ministros, os mensageiros, as reverendas, também de todas as demais denominações, instituições filantrópicas que acreditam na incumbência, acreditam no chamado missionário de divulgar as Escrituras, a Palavra de Deus e também o Evangelho de Jesus, de Yeshua. Quero te cumprimentar, tá bom? Em hebraico, não é? Uma boa tarde, né? Zorohaim Tov, Rashayam, Chová Meir, né? Veion Sirin et Mezuain, In Bikurt Elohim Bereichecha. Ou seja, boa tarde, não é? Boa tarde e ótima sexta-feira. Boa tarde, que nesta sexta-feira, né, às 4 horas da tarde, às 16 horas, né, seja todas as bênçãos, não é? De Deus na sua vida, ok? Vamos começar então a nossa live de hoje, dando seguimento e encerramento a respeito deste tema, a importância e a relevância do Monte Santo, não é? De ir ao monte, de buscar a Deus, ok? Só me permite dar uma olhadinha para ver como está o sinal, tá bom? Bom, aqui pelo menos o sinal está indo um pouco devagar, mas está indo, beleza? Olha só, nós vamos dar início nessa live de hoje, que é a continuação da live de ontem, não é? Nós vamos abordar, a partir de agora, eu acho que é importante, não é? Para a sua formação em relação às escrituras, ao mundo hebraico, a sua formação de conhecimento das palavras, dos significados, ok? E dos nomes dos montes da Bíblia. Pronto. Estou voltando, peraí. Deixa o sinal voltar ali, porque veio uma mensagem, né, do centro de tempestade e tal,
Então deu uma parada na transmissão, tá bom? Mas foi uma mensagem de alerta de tempestade, de chuva, isso é muito bom, né? Bom, então, só retomando aqui, deixa eu ver se ainda tá direitinho, porque a chuva tá, o negócio tá feio aqui, né? Opa, tá lá. Então, eu vou retomar de onde eu parei, tá bom? Vamos ver se eu consigo agora, por causa da tempestade, tá? Muito bem. Então, olha só, nós vamos dar prosseguimento e o final dessa transmissão em relação à questão monte, montanha, terra, não é? Plantas, árvores, natureza, água, pedra, terra, cachoeiras, lugares da natureza que eu costumo chamar, não subentender não, mas eu costumo entender como lugar sagrado. Você para pensar, Deus criou primeiro, não é? Haja erva sobre a terra, haja árvores frutíferas, como eu já li, né, anteriormente, e cada árvore com a sua espécie, com o seu fruto, né, e aquelas árvores que não têm o fruto para a alimentação dos animais do ser humano, ela tem a sua importância no contexto de madeira forte, né, o cedro do Líbano, também serve como um condomínio para os pássaros. Opa, tá caindo água. Ela vai servir também como condomínio para os pássaros, né? Para abrigar a natureza. E o Salmo 19 de Davi também vai nos dizer que os céus proclamam a sua glória e a natureza, as árvores louvam ao Eterno. Isso é muito bonito, é muito poético, né? Então, Davi está tendo uma similaridade, uma interação com os seres vivos, né? Os mestres, os que estão aqui, os veteranos, que foram criados primeiro do que nós. A única espécie no mundo que, de forma imbecil, de forma idiota, de forma enganosa, não é? Irracional, destrói toda a natureza para ter casa, para ter dinheiro, para ter aquilo, sabendo que não vamos ficar aqui nesse mundo fisicamente de forma eterna. E mesmo assim destruímos, desabrigamos os pássaros, né? Destruímos uma série de coisas. Terras, contaminamos com produto químico, ribeiros, rios, lagos, né? Por isso que o Senhor me inspirou a trazer essa live sobre a importância do Monte Santo. Um lugar realmente, um Éden, um lugar espiritual, um lugar sagrado, onde você está ali tocando na árvore, ou abraçando a árvore, um ser majestoso, milenar, não é? Que tem todo um magnetismo, uma energia, né? Para passar para você de forma curadora, purificadora, recarregar a bateria psicológica, emocional, até mesmo do corpo, ok? Dar cura pelas folhas, raízes, cascas e frutas, não é? E sementes. Olha que coisa linda. Por isso que o Senhor inspirou a fazer essas 3, 4 ou 5 lives sobre o monte, ok? E também mostrei o apreço, o carinho, não é? O dengo, a preferência que o Senhor tem em realizar os seus anelos, realizar os seus pactos, abençoar, transformar, renovar, dar vitória para as pessoas em cima do monte. Simbolicamente, um lugar elevado, próximo de Deus, a habitação de Deus, para que Deus manifeste a sua glória, mostrando sempre que quem anda com Deus pode até escorregar, cair um pouquinho, mas sempre tem que estar em cima, não é? Vitorioso e abençoado. E a nossa maior vitória é a salvação em Yeshua, salvação em Hashem, salvação em Deus, salvação na Torá, salvação no Brit Hadashah, nas boas novas do Evangelho. Ok? Portanto, vamos falar agora sobre essa questão. Eu não sei se foi aí para o ao vivo, mas eu cumprimento você de novo, não é? Com Zoharaim, todo.
Rachahal, Rachayaham, Rachayah, não é? Arrovar Meler, ok? Boa tarde, nessa sexta-feira, 16, tá difícil hoje aqui gravar, viu? 16 horas, não é? Com muita bênção nessa sexta-feira, com as bênçãos de Deus à sua vida. Bom, vamos começar então, falando agora sobre a importância dos nomes. Eu acho importante você aprender os nomes em hebraico, não é? Dos montes, não é? O significado desses nomes e como podemos adaptar, fazer um paralelismo, uma adaptação para a nossa vida mesmo, para o nosso enriquecimento de conhecimento e para a nossa elevação espiritual. Só quem compreende essa live é quem é pentecostal, né? No bom sentido da palavra, né? No sentido espiritual. Espera um pouquinho, só dar uma confirmada aqui. Só quem é espiritualizado, quem tem comunhão, quem tem experiência com o Espírito Santo. Muitas vezes eu vejo as pessoas evangélicas e protestantes, né, os cristãos, condenar, meter o pau no cabecista, no médium, no candomblessista, no filho de santo, no pai de santo, na mãe de santo, no preleitor kardecista, no Mesa Branca, né, em Allan Kardec e tal, porque eles falam com o Espírito, porque eles se envolvem com o Espírito, papapá, papapá, papapá. Tá, e você? Se envolve com quem? Com qual espírito você, crente, evangélico, pentecostal, irmão, irmã, se envolve? Com o espírito do homem? Com o espírito do negócio? Com o espírito da empresa, CNPJ? Com o espírito do só recebe se paga? Com o espírito do me dá, tem que dar, me dá, com o espírito da extorsão, da coação, com o espírito da sujeição, com o espírito da hipnose, com o espírito do engano, da mentira. Se você não me der, você vai para o inferno. Se você não me der, coisa ruim vai entrar na sua vida. Qual espírito você se envolve, meu irmão? Hã? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ok? Embora Yeshua tenha dito à mulher no poço do pai Jacob, lá no poço em Samaria, no poço do pai Jacó, ele diz para ela, mulher, haverá dias em que não adorarão, não acharão o meu pai, nem aqui em Jerusalém, nem no templo, nem no muro das lamentações, nem nesse monte. Porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem. Adorar, a palavra hebraica, avodá, trabalhem para o meu Pai, em espírito e em verdade. Isso é muito profundo. Com isto, Yeshua, Jesus, ele não invalidou a importância, a relevância, a unção, a consagração, a santidade, o lugar abençoado, puro, não é? Que é a natureza. Pode ser uma chácara, uma fazenda, pode ser uma mata, uma floresta, um bosque, um lugar onde não tem muita gente, onde não tem qualquer pessoa, onde não tem interferência, bagunça, perturbação, briga, corrupção, violência, não é? Moralidades, que é o monte, a natureza, o monte santo. Santo, separado, né? E mesmo ele tendo dito isto, ele mesmo, não é? Antes de se entregar, não é, para os seus algozes, para o Sinédrio, para o delegado, para Caifás, Anás, os soldados do templo, aonde é que foram pegá-lo? Aonde Judas sabia que Yeshua estava? Na sinagoga? Não. No templo? Não. Aonde mais Jesus ia bater um papo, conversar com o Pai? No monte. Então, todas essas lives, o objetivo delas também é desconstruir, claro que é combater, não é, as pregações dos falsos gracistas, dizendo que é bobagem, é mimimi, é idiotice ir ao monte buscar a Deus,
vivenciar as belezas da espiritualidade, a glória de Deus, muitas vezes em situações específicas, né, por permissão do Eterno, ter um contato com o anjo de Deus. Mas não é um anjo de Gálatas, não é um anjo anátema, maldito, um anjo enganador, não, é anjo mesmo de Deus. Só quem já passou por experiências assim no monte sabe a minha linguagem, sabe o que eu estou falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é? O homem natural, como eu li ontem, 1 Coríntios 2, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas são espirituais, e para ele é loucura. Então, para você que está mais para ateu, não é? E se mete em ser servo de Deus, serva de Deus, né? Profeta, se mete em ser representante da graça, você está mais para ateu, mais frio, está mais para vomitar da boca de Deus do que para uma pessoa que teve experiência com o Espírito Santo. Muitas vezes, é claro, você nem teve nenhuma experiência com o Espírito Santo na sua vida. Foi tudo achismo, emoção, fogo da carne, não é? E é isso. Quem nunca experimentou não sabe o sabor. Olha, gente, é a mesma coisa daquela ilustração em que o maior ateu de uma cidade chega num vilarejo, lá do alto do coreto, ele começa a gritar e a desafiar todo mundo da cidade. Havia padre, havia pastor, havia líderes religiosos, havia pessoas intelectuais, delegados, médicos, engenheiros, né? Juízes, e todos admiravam a sabedoria daquele filósofo ateu. E em meio àquela multidão, depois de uns 10 minutos dele falando um monte de coisa, tentando desconstruir a existência de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, de Jesus, não é? Apenas um morador de rua, um mendigo, um andarilho, né? Levantou a mão e disse: eu desafio o senhor. Ele disse: você? Me poupa, vai, com tanta gente culta aqui, você, um mendigo, um morador de rua, me desafiar? Eu desafio o senhor. Você tem certeza, ô imundo? Tem certeza que você quer desafiar a minha pessoa? Você quer me convencer de que Deus existe? Seria até vergonhoso, vexatório, eu não aceitar esse desafio. E todo mundo riu, né, da cara do mendigo. O mendigo simplesmente pegou uma laranja, tirou da sua bolsa, pegou uma faquinha velha, ele descascou a laranja toda, cortou um gomo da laranja, chupou aquele gomo, mordeu o sumo, ali a carne da laranja, né? Sentiu aquele sabor, mas não fez expressão se era doce, se era aguada, se era azeda. Ele apenas proferiu uma pergunta, não é? Aquele grande filósofo ateu. Olha, eu desafio o senhor a acertar, sem errar, sem titubear, hein? A acertar qual é o sabor dessa laranja que eu acabei de chupar, dessa laranja que eu acabei de mastigar aqui, né? E engolir esse pedaço da laranja. Qual que é o sabor? É doce? É muito doce? É aguado, sem doce nenhum? Ou é azedo? O filósofo levou alguns segundos, pensou e falou: não, eu não posso achar, porque eu vou ficar achismo. Eu não posso dar uma resposta certeira, porque eu não tenho a certeza. Então o filósofo já viu que a casa caiu para ele, que ele não tinha uma argumentação para derrubar aquele questionamento do mendigo. Então o filósofo pega e responde: olha, rapaz, não é? Como diz o xaropinho, né? Rapaz, dessa vez, você me pegou. Eu não tenho como acertar o sabor aí da sua laranja. Mas qual que é o intuito da pergunta? Você quer chegar aonde? Então, né? O senhor é tão sábio, tão filósofo, o senhor é ateu, o senhor tenta acabar com Deus, com a existência de Deus, que Deus não existe, que anjo não existe, que o Espírito Santo não existe, que Jesus não existe, que isso é um almanaque, um de Bíblia, que isso é apenas uma bobagem, é lenda,
isso é algo criado pelos homens, é um mundo de fantasia, é bobagem, é besteira, né? O senhor afirma com convicção aquilo que o senhor não sabe. Pois é. Eu te fiz um desafio, homem, uma simples laranja, um simples pedaço. Qual o sabor dessa laranja você não sabe? Sabe por que você não sabe? O sabor dessa laranja aqui, se ela é doce, bem muito doce, ou se ela é insonsa, se ela é aguada ou se ela é azeda. Sabe por que você não sabe? Porque você não experimentou. Se você não experimentou, você não sabe qual o sabor dessa laranja. E o filósofo engoliu rasgando aquela admoestação daquele mendigo, morador de rua andarilho. Ó! Conclusão moral disso. Se o senhor não consegue saber o sabor de uma laranja, porque o senhor não provou, como é que o senhor quer saber, quer provar a existência de Deus, se o senhor nunca provou o Espírito, se o senhor nunca provou a presença, nunca provou a existência, nunca provou o toque dele na sua alma, no seu espírito? E naquele momento, todo o vilarejo, toda a aldeia, todas as pessoas ovacionaram o mendigo, bateram palmas, não é? E o tal sábio que desafiava todo mundo saiu, como diz no adágio popular, meio que vulgar, com o rabinho entre as pernas, e nunca mais voltou a desafiar e a falar que Deus não existe. Essa é a prédica, na verdade, de muitas pessoas que nunca viram anjo, que nunca viram luz, que nunca tiveram uma sensibilidade espiritual de ouvir voz, e aí não é esquizofrenia, tá bom? De ver a espiritualidade, não é? E de receber revelações, não é? Ou receber uma profecia, ou de ter sido curado, né? Ou um milagre, uma bênção, uma palavra que ocorreu, que aconteceu ali. É a prédica das pessoas frustradas que nunca tiveram experiência com Deus, ok? Deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui. Portanto, eu espero que nessa transmissão dos montes que eu tenho feito, você não vá como um espectador no monte. Você não vá como alguém que está querendo ver um show, um sinal, alguma coisa. Vá primeiro, se prepare, se consagre, se limpe, faça uma autolimpeza dentro de você, reveja suas falhas, seus pecados, seus crimes, resolva isso, suas ofensas. Aí sim, você vá no monte com alguém, com um grupo de uma igreja, porque monte é lugar sagrado, ok? Monte não é lugar para ir de qualquer maneira, como eu ensinei ontem no Salmo, no Terlim 24, versículo 3 e versículo 4, onde lá diz assim, né? Mi yayalech verach Adonai, umi yakon bikon kodosh, nekika payum uvar levar, asher lo nasan lashav nafechon, velo nishbol, vechol lisboa, nishboach lemirmach. Olha que coisa linda, não é? Quem prevalecerá, quem ficará diante do Senhor, na presença do Senhor, diante do seu santo monte? Lá no monte, quem vai prevalecer, quem vai durar na presença de Deus? Quem? Somente aqueles que estão de mãos limpas e coração puro, não é? Mãos limpas e coração puro, né? Que amam, que se entregam a Deus e que não têm o engano na sua alma. Ó, por isso que não se pode, não deve, não é aconselhado ir de qualquer maneira em cima do monte. Tem que orar, se consagrar direitinho, pedir perdão, uma série de coisas, tá bom? Porque lá é um lugar sagrado. E não, eu ouso dizer, com toda certeza, que os montes, os lugares, não é? Eles são tão sagrados, eles são tão cheios de energia, são tão espirituais, eles são tão puros, os montes, que você vai encontrar nas histórias bíblicas, não é?
as pessoas subindo aos montes para quê? Para entregar sacrifícios, entregar seres humanos, entregar crianças recém-nascidas ou meninos vivos amarrados a Baal, Zebub, a Moloque, não é? Sacrifícios rituais horrorosos, não é? Macabros, com vidas humanas para entidades, ok? Para entidades. Então, mas por que tem que ser no alto, no monte? É o simbolismo, é a natureza, é o lugar puro, é o lugar mais apropriado para um ritual. Você está entendendo isso? Agora, eu e você vamos deixar que pessoas usem esse lugar para fazer um mal para o outro? Aqui não é uma questão de Estado democrático de direito, é uma questão de respeitar a pureza, a ingenuidade, a santidade da água, da pedra, do mato, das flores, das plantas, dos animais, das árvores, não é? Que só nos faz o bem. Aí você vai lá e você contamina o lugar, matando pessoas, como nos tempos bíblicos. Claro que hoje isso é algo surreal, praticamente não acontece, pelo menos no Brasil. Talvez deve haver aí por alguns lugares aí escusos, alguns lugares medonhos, né, de outras etnias, mas aí é questão lá do governo de lá de resolver e nós temos que orar também. Mas só para você ter a ideia, tá bom? Lugar especial, propício e especial. Não existe lugar mais sagrado, nem mesmo as quatro paredes, os bancos, o altar, e nem mesmo o piso da sua igreja, filial, regional, sede, não é? Não existe, tá bom? É o monte, é a natureza, né? As primeiras criações do Eterno, as primeiras criações de Deus, ok? Então, você já aprendeu sobre o significado dos nomes, não é, dos montes aqui em Israel? Hoje nós vamos falar sobre isso e adentrar nos testemunhos, nos fenômenos que eu já presenciei e eu já vi. E um desses fenômenos eu quero contar que eu estive junto com, hoje ele é pastor, ele era das Sinos de Belém, Missão das Primícias, ele era o ministro Valdeci, lá do Lausanne Paulista, né, no Imirim, e ele esteve, eu estive com ele, esteve eu, ele, já o que está no Senhor, um querido e amado irmão chamado Eliezer, né, isso que o Claudinei também, que hoje mora em oh meu Deus, esqueci o nome agora, oh meu pai, depois de Santa Isabel, Jacareí, hoje o Claudinei mora lá em Jacareí. Claudinei foi o meu companheiro, foi o meu parceiro de missão, de fé, né? Inclusive, um dos testemunhos envolve, o segundo testemunho envolve o Claudinei também, tá bom? Mas, deixa eu te falar, eu vou contar esse testemunho com hoje o pastor Valdeci, e se Deus quiser, amanhã, que é sábado, eu estarei visitando a igreja do pastor Valdeci, lá no Parque Novo Mundo, ali próximo na região, na Praça dos Bancos, ali no Parque Novo Mundo, eu estarei lá, que é um culto de louvor, né? Matar a saudade desse grande homem de Deus, crente raiz, crente terra, ok? Bom, então, olha só, vamos falar sobre a importância dos nomes, não é? Em hebraico, dos montes que estão dentro das suas escrituras, da Bíblia Sagrada. É importante você aprender isso, é interessante, né? Em hebraico, Ararat, em hebraico, Horebe, em hebraico, Sinai, e em hebraico, Carmelo, em hebraico, Tabor, ok? E também em hebraico, né, que eu esqueci de colocar ali, o Gerizim e o Ebal, né? Eu dei uma apagada aqui, o Gerizim e o Ebal. Tá bom assim? Deixa eu só ver como é que tá aqui para não ter problema. Bom, vamos lá. Muito bem, mas antes de entrar nessa linda mensagem, eu quero louvar a Deus você com uma canção muito bonita. Eu não estou aqui destacando a compositora, nem a pessoa, nem o uso indevido de um dom lindo que essa moça teve, né? Infelizmente, até a sua igreja já criou um